Então, vamos fazer nossa prece inicial, agradecendo a Deus, a Jesus, a oportunidade de mais um dia de vida, que nós possamos, Jesus, ouvir Tua voz, ouvir o Teu falar e seguir Teu caminhar, Teus passos, Jesus. Permita, Jesus, que Tuas bênçãos ilumine nossas consciências, clarifique nossos corações, amadureça nossas almas. Ó Cristo Jesus, que possamos seguir o Teu caminho, o caminho do amor, Jesus, que nos leve ao amadurecimento emocional e espiritual. Ó Mestre, abençoa nosso estudo. Permita que os espíritos consoladores, em nome do amor, vençam as barreiras vibratórias e possam trazer as mais santas e puras intuições. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Então, vamos lá, gente. Item 136, ok? Item 136 do Livro dos Espíritos. Eu vou compartilhar aqui. O Livro dos Espíritos. O item 136. Para nós acompanharmos juntos. A alma independe do princípio vital. Começa assim, né? A gente já falou sobre as três partes que compõem a organização do homem encarnado. Agora vem: a alma independe do princípio vital. O corpo não é mais do que envoltório, repetimos-lo constantemente. Pode o corpo existir sem a alma? Pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo, enquanto que depois de essa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem a alma e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Simples massa de carne, sem inteligência, tudo o que quiserdes, exceto um homem. Alguma dúvida, gente? Ô Anderson, há muitos anos atrás, na época que ainda existia parteira, na época, né, que as parteiras iam na casa, faziam o parto, eu vi eu era mocinha, e esse estudo de hoje me faz lembrar essa passagem. A moça teve um filho, mas a parteira falou que era só um pedaço de carne, ou seja, a criança estava com formato de criança. A forma da massa era um recém-nascido, mas não tinha vida, ou seja, dizia que nasceu morta, está entendendo? Mas aquele pedaço de carne, mas já nasceu assim, morta. Aí eu pergunto a você, foi uma gravidez que a mulher fez até os 9 meses, ou seja, para chamar parteira, e não teve espírito para animar esse corpo? Não sabemos, né? Pode ter sido isso, como também pode ter sido fruto de um desencarne no parto, né? Na hora do nascimento, ao desencarne, é isso? Não, até Pode ter antes. acontecido. Até pode ter sido até antes. Acontece, às vezes, do bebê morrer no útero, né? Porque Acontece. quando a parteira falou que a criança já nasceu sem vida. Aquela massa. Hoje eu estou falando uma massa de carne, que é o nosso estudo de hoje, né? É a carne sem animação.
sem os fluidos vitais, nenhum. Aí É por isso que eu verdade. estou perguntando, será que não houve espírito para animar esse corpo, Não, mesmo com geralmente 9 meses de duração? a gente não sabe. Cada caso é um caso, né? Mas normalmente a gente deve ir pelo o mais comum. O mais comum é o espírito desencarnar, entendeu? O mais comum é o espírito no processo da gestação, ele morrer ainda no útero. E a partir daí, o corpo se desagrega. Isso é o mais comum. O outro caso pode acontecer? Pode, mas eu repito, a gente tem que ir pelo mais comum. O mais comum é a morte na gravidez. E aí, realmente, quando chega na hora do parto, não há mais vida, né? Boa Uma coisa noite. que a gente... Boa Aí que a noite. gente estuda que o espírito desistiu na última hora. Não, a gente não pode saber, a gente não sabe. Não pode saber disso também, não, né? Não, Também não pode pode... afirmar isso. Não, isso... Veja bem, isso é lenda. O espírito não tem essa capacidade de abortar pela sua livre vontade, não. Pode acontecer? Até pode, mas tem que ter muita condições externas e internas e culpas e ódios. Então, é uma situação, assim, exceção. A gente, na maioria das vezes, não tem esse poder de decisão. É exceção. Pode acontecer? Pode, mas é exceção. Em geral, a perda da gravidez não está ligado diretamente nem à vontade do espírito que está nascendo e nem da mãe. Mas, por exemplo, no caso da mãe, ela pode criar as condições físicas para acontecer o aborto, né? Já o nascituro, a criança, ela também pode, mas é muito difícil, porque há toda uma preparação prévia para que isso não aconteça. Né? Há toda uma preparação prévia por parte do mundo espiritual, primeiro, para convencer a ida, e segundo, para manter o processo. Tá? Anderson, mas também pode haver uma preparação para ter só aquele espaço de vida do espírito intrauterino. Sim, muito bem lembrado, Cristina. Meu filho aconteceu isso, e depois ele mandou uma mensagem dizendo que ele me pedia desculpa pelo meu sofrimento, mas ele precisava só daqueles 9 meses para cumprir algo que ele tinha deixado para trás. Exatamente. Tem esse detalhe também, tá, Cecília? Muitas vezes o espírito veio para fazer aquele processo, e só. Ele não veio para nascer. Nas expiações dele e da mãe, né? Nas leis de causa e efeito que a gente se envolve, muitas vezes a gente cria as causações que nos trazem dor. E isso é uma dor para quem passa. Mas, às vezes, é só aquilo mesmo, é só aquela experiência. Às vezes, tem a ver com um processo de reconstituição perispiritual. Às vezes, também. Então, isso que a Cristina falou também é muito bem lembrado. Muitas vezes, o espírito só veio para aquilo ali mesmo. Não foi um infortúnio. Feliciano, pode falar. Boa noite, Anderson. Eu peguei o finalzinho da história, mas esse lance que a Cecília narrou não pode também ter sido um processo de aborto provocado por remédio
Sim, não. Aí é uma outra situação. O aborto é uma outra situação. Quando acontece é porque o encarnado está fazendo. Aí não tem jeito, né? Aí o encarnado está usando seu livre-arbítrio, sua liberdade, seu direito de ação livre. Aí não tem jeito. Né, gente? Não tem jeito. Qual é o Mas não é número a gente está falando aqui, só para a gente voltar ao assunto, eu vou comentar aqui o que o povo está escrevendo lá no YouTube, rapidinho. O Jefferson falou assim para a gente: não seria um caso de regeneração de caso grave de espíritos que não se reconheciam como humanos? Sim, há casos assim. Espíritos que estão, às vezes, numa situação muito ruim, perispiritualmente, precisam fazer aquela passagem, aquele período para reconstituição perispiritual. Há casos assim, é verdade, tá? Então a gente está falando para a gente não tomar, porque senão a gente vai para um outro caminho. A gente está falando do que a Cecília levantou no caso, quando ele diz aqui que é até possível de ter um corpo sem alma, tá? Acontece, mas é caso raro. Mas a gente não pode dizer que é impossível. Os espíritos estão dizendo que pode acontecer. Então, a Cecília levantou a hipótese se a criança, quando nasce morto, natimorto, é o caso. Pode ser um caso desse, como pode ser um caso de que a criança ela só tinha que viver, na verdade, ela só tinha que viver aquele período, né? Só aquele período. Então, a gente, na verdade, a gente tem que ter, assim, nesse tempo, nesse assunto, são várias as possibilidades. A gente não pode dizer assim, isso é sempre um caso assim, assim. São várias possibilidades. Como a gente não sabe, naquele caso específico, né? A Cristina deu o testemunho aqui, passou com ela. A gente não sabe o caso específico dela. Então, pode ser, ela até soube, via mediúnica, né? Mas a maioria das pessoas não sabe. Então, a gente, por exemplo, se a gente tiver no papel de aconselhador, é de bom tom que a gente não aterrorize a pessoa. Não vai falar nada que foi um suicida, não faça isso. Então, a gente, como espírita, sabendo de um caso desse, a gente não tem que falar dos casos piores, porque a pessoa já está com dor. Então, a gente tem que ter sensibilidade de tentar falar, explicar, falando de coisas. Ora, era o que tinha que ser mesmo, Deus quis suavizar. A gente não pode chegar a queimar roupa. Não, foi um suicida, foi não sei o quê, foi uma pessoa que... Não aterroriza a pessoa que já está com dor. Por quê? Porque pode ser muita coisa. E a gente não sabe. Então, como a gente não sabe, a gente deve evitar, até para quem não é espírita, a gente falar dos casos piores. A queima-roupa, se a pessoa está passando pela situação. Estão entendendo, gente? Agora eu estou falando no nosso caso. Eu acho que o Jefferson está aqui com a gente hoje. Hein? Deixa eu ver aqui. O Jefferson, que participa sempre lá no YouTube, está aí com a gente. Seja bem-vindo, Jefferson. Opa, tudo bem, gente? Seja bem-vindo. Oh. Seja bem-vindo. Que bom, né? Obrigado. Obrigado. Eu vou acompanhar vocês por aqui, né? Já que eu procurei lá, mandei um e-mail para o pessoal da Arautos, aí eles me mandaram um convite, né, pelo grupo. Beleza. Participar por aqui. Aí vem a 136A. Deixa eu compartilhar aqui com vocês.
Vamos lá, 136A. A alma independe... Não, perdão. Já lemos. Agora é 136B. Que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Simples massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiserdes, exceto um homem. Um espírito pode encarnar um tempo em 2 corpos diferentes? Não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente 2 seres distintos. Então, aqui a gente já está entrando num campo bem interessante, que são os princípios que norteiam o conhecimento espírita. Espírito anima um corpo. Mas isso é óbvio. Não, mas às vezes na literatura espiritualista por aí aparecem as coisas mais aberrantes. A gente respeita. Mas a informação que a gente tem da espiritualidade superior é que o espírito habita um corpo que já é determinado para este corpo. Você não tem como trocar, não tem como algum outro vir substituir ou habitar 2 ao mesmo tempo. Ok, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Então, o corpo seria pré-determinado para a encarnação, Anderson, no caso? É pré-determinado. Então, isso que seria, tipo assim, isso que determinaria a incapacidade de encarnar em 2 corpos, ou tem algo a mais? Não, porque um corpo para um espírito. Não teria como uma pessoa, até onde a gente entende, né? Sim. Ela manejar 2 corpos ao mesmo tempo. Seria... Até porque a gente encarna para aprender coisas, né? Aprender, experienciar, vivenciar. E no nosso caso, o nosso maior desafio é, primeiro, eu vou daqui até o Parque de Madureira e saber que eu estou indo ao Parque de Madureira. Eu estou comendo. A gente come e fala e vê TV. E a gente não sabe o que está fazendo. A gente já tem... Ontem até deu no Fantástico o problema do déficit de atenção. A gente já tem um déficit de atenção com um corpo só. Um corpo só, para a gente não tem dificuldade impressionante de saber onde que a gente está. Não sei se vocês estão entendendo. Eu às vezes viajo, né? Não sei, entende? A gente... Vamos nos alimentar. Eu estou, neste momento, me alimentando, estou sentindo o sabor. Eu estou andando na grama, estou sentindo a grama no meu pé. Estou sentindo... Sabe quem tem isso? A criança. Outro dia eu estava no Parque de Madureira, e aqui no Parque de Madureira, na parte mais para lá, tem aqueles chafarizes, né? E as crianças brincando ali. A criança, ela está ali. Ela está toda ali. A gente, conforme a idade vai passando, a gente vai dispersando. A gente está ali, mas a gente está... O que eu tenho que fazer? Será que vão olhar para mim? O que vão falar? Porque eu estou aqui. A gente não fica onde a gente está. E aí a gente cria o quê? Aquela palavrinha famosa nossa, ansiedade. A gente é tudo ansioso. Você imagina se a gente ocupasse mais de um corpo? Não tinha como. Se com o corpo a gente já não vive a experiência de estar aqui no corpo, né? Que é tem um mestre oriental, vietnamita, budista, eu não sei falar o nome dele, é Thich Nhat Hanh, troço assim. E ele tem uma técnica de meditação, chama-se meditação andando, que é justamente isso.
é você andar. Só que você vai prestar atenção no seu movimento, na sua perna, na grama, no sol. Parece brincadeira. Eu tenho um problema de varize. E aí, uma vez, eu estava subindo a escadaria da estação de Madureira, do trem, estava subindo. E aí eu estou subindo, passou uma moça, me passou. Não, foi de Oswaldo Cruz, da estação de Oswaldo Cruz. Passou uma moça. Parece até aqueles filmes do Jerry Lewis. Passou uma tartaruga. Todo mundo me passando. Eu falei, o que houve? Aí eu parei para prestar atenção no meu corpo. E o meu corpo, as minhas pernas estavam doendo. As minhas pernas estavam doendo muito. As varizes estavam doendo. Só que eu não estava... Entenderam? Eu estava sentindo uma dor. A perna não era uma dor... não, era uma dor que repuxava a minha perna e eu não sentia. Eu só pude perceber isso porque eu falei, por que eu estou andando tão devagar? Me deu aquele... Quando 2, 3 pessoas me passaram, eu falei, por que eu estou andando tão devagar? Ali eu vi, pela primeira vez, o problema da varizes, como ela segura, ela retém o meu dinamismo. Isso é perceber o seu organismo. Eu sei que a gente entrou nesse caminho, mas foi por causa da questão do Jefferson, entendeu, Jefferson? É a limitação biológica, no caso, né? Exato. Deu para entender, assim. Alguém mais quer falar alguma coisa? Anderson, por exemplo, se o espírito, né, vem com esse tempo e ele não consegue reencarnar num corpo que ainda não foi formado, né, ou ainda não foi completado o ciclo, é uma prova ou uma expiação para esse espírito? Passar por esse... Aí é aquela pergunta, né, que o guru Anderson vai responder. Cadê aquele chapéu com estrelas? Agora, vou responder. Eu não sei, né? A gente não tem como saber. Pode ser uma coisa e pode ser outra. Em geral, vamos assim, na média, na maioria das vezes é expiação. Todo constrangimento, na maioria das vezes, é expiação. Na maioria. Mas não dá para saber assim, não dá para dizer. Não, neste caso, foi prova. Às vezes, é expiação para o espírito e prova para os pais, sobretudo para a mãe. Às vezes, é expiação, é prova para o espírito e expiação para a mãe. Percebe, Tarcísio? Sim, como o negócio é bem... É complexo, é bem complexo. É complexo. Mas... Na maioria das vezes, a gente pode pensar assim, tudo que cria obstáculo à tua livre manifestação é uma expiação, mas pode ser uma prova. Só que aí falta para nós elementos para definir com certeza, porque isso é sério. Então, a maioria das vezes em que a gente vem com problemas que dificultam a nossa manifestação livre, isso geralmente é expiação. Então, a pessoa que é ansiosa, por exemplo, a ansiedade ou a depressão, entenda a expiação, tá? Entre aspas, consequência de atos do passado. Consequências de atos do passado. Então, lá na China, no século XIX, a pessoa era viciada em absinto e ópio e morreu com 27 anos numa viela de Hong Kong.
aquilo está demarcado no seu perispírito. Passados os 50 anos, quando ela vai reencarnar, o perispírito dela traz essa informação, é uma genética espiritual. Quando ele adentra no corpo físico, ele já vai trazer sequelas que podem vir, não precisa ser um grande problema, mas pode ser uma asma, pode ser entende? Podem ser deficiências pequenas que nos criam embaraço, fruto da nossa péssima escolha há muito pouco tempo. É uma expiação. Isso é uma expiação, porque eu estraguei um corpo físico e isso ficou demarcado. No próximo corpo físico, eu venho com sequelas, eu venho sequelado. Isso é expiação. É sequela do que eu fiz. Então, a gente, no nosso caso, né, a gente que já está no Zenta, na casa do Zenta, a gente vai vendo o corpo físico, que é uma experiência que não é agradável. Eu vou falar de mim, tá? Não sou espírito superior nem nada. Você vê o teu corpo físico depauperar. Você já não consegue correr como corria antes, já não é a mesma coisa. E isso você tem que saber envelhecer. Não é fácil, não. Não é tão simples quanto parece. Né? Não é tão simples. Então, fundamento, né? Tem uma depauperação, né? Depauperação, né? A palavra, né? Que é natural, faz parte da vida. Não é expiação. Porque o corpo físico envelhece. Então, por exemplo, a pessoa que tem Alzheimer com 70, 80 anos, isso não é expiação. Entende? Isso não é a dívida, não. No passado, ninguém vivia essa idade. Como a gente vive muito mais, há doenças com mais frequência do que antes. Então, isso não necessariamente é uma expiação. É um desafio de crescimento. Então, o próprio envelhecimento é uma prova. Então, a compreensão e a aceitação dessa situação, tanto do espírito quanto do encarnado, determina o seu grau de entendimento da sua evolução, da evolução que ele já alcançou? Da maturidade, né? Evolução é uma palavra muito... maturidade. Perigosa. Maturidade. Evolução é uma palavra perigosa. Por quê? Porque você tá pode... eu não lugar. fumo. Sou super evoluído. Não é bem assim. Né? Ô, Jefferson, eu sou meio brincalhão, tá? Desculpa. Nada, mas já acompanho aí dos outros dias. Né? Então, pode falar. Só tô com o microfone e uma câmera, mas pode continuar. Não tem diferença nenhuma, eu já conheço. E aí a gente não pode... A gente amadurece em certos aspectos e não em outros, porque uma vida só não dá, né? Uma vida é uma experiência muito curta. Então, alguns aspectos, algumas pessoas amadurecem, mas ela não amadureceu em tudo na vida. Não tem como, é impossível. Por isso a gente tem um número de encarnações. Agora, naquilo que nos cabe nessa vida, a gente pode, a partir do que a vida nos traz de experiência, amadurecer. Ou não. O envelhecimento, para alguns, não traz problema nenhum. A pessoa tira de boa, tranquilão. É uma prova que, para ele trabalha com... Para outros, a pessoa já começa a ter síndrome de pânico, o medo de morrer. Tem gente com 70, 80 anos
que a pessoa, você não pode falar em morte perto dela. Mas nem brincando. Eu, às vezes, se eu tiver com uma pessoa assim, às vezes a pessoa até fala comigo, que já me conhece, falou, Anderson, perto de mamãe, não fala não, porque ela fica... Assim, essas brincadeiras que eu faço com a Cecília, por exemplo, né, Cecília? Volta e meia eu brinco com a Cecília. Esse tipo de brincadeira não pode ser feito com qualquer pessoa. Tem pessoa que, se você falar isso, né? Isso é interessante, Anderson, porque a pessoa parece, entra em pânico, né? e você pode levar a pessoa a ter problemas de ter que ir na psiquiatria. Parece que essa determinação de não falar sobre a morte parece que é um escudo que vai fazer com que essa pessoa não morra. Dá essa impressão, porque a minha própria família, meus pais, quando você falava qualquer coisa de morte, para. Isso aqui não pode falar aqui, não. Mas por que todo mundo vai morrer? Pelo amor de Deus. E quando morreu, não teve nem sequer reação nenhuma. Porque não adianta você falar, mas isso não vai te proteger de você não falar na morte. Não vai poder evitar ela. Ela vai acontecer. É um tabu, né? É um tabu que a gente precisa se libertar disso. Ó, a Cristina falou aqui, ela está falando daquilo que eu comentei antes aqui no YouTube. Ela falou aqui, ó, só irá piorar a situação. É preciso amenizar a dor, não avivá-la. É sobre a perda do filho, né? E como a gente tem que, ao conversar com alguém, não vir com essas informações, sabe? Foi um suicida. Não, gente. Vamos falar de coração para coração, né? E isso é um cuidado que a gente deve ter. Quer falar, Cristina? Você abriu o microfone? É o que eu falo, né? A doutrina sempre me ajudou, porque, como você falou, é uma coisa que causa dor, né? Eu passei por isso com Paulo Henrique, né? Ele nasceu, ficou 8 horas só vivo, né? E voltou. E depois eu passei a mesma situação com a Manuela, minha neta, que ficou 3 anos e 5 meses conosco e voltou. Né? Então, quer dizer, eu devo ter sido bem endividada, né, Anderson? Né? Mas a doutrina em si, ela me ajudou muito, o Anderson, porque no caso da Manuela, né, eu frequentava um centro em Volta Redonda e tinha um médico que ia sempre na UTI da passe na Manuela, sempre. Era uma coisa assim, nossa, gente, você sentia a luz ali onde a minha neta estava. E ele falou comigo, se prepare, fique calma, porque você vai ser muito necessária. Aí ele virou para mim e falou o seguinte, que a minha neta já estava toda preparada, tá? E ela o espírito dela estava ali do lado, só por um fiozinho. Aí eu indaguei. Ele chamava Paulo. Eu falei, Paulo, eu não estou entendendo. O espírito, o sofrimento não é para depurar o espírito? Se está tudo preparado com a Manuela, por que ela ainda não foi? Aí ela falou, por causa da sua filha. A sua filha tem que ainda se preparar. A hora que a sua filha preparar, a hora que a sua filha tiver condição de pedir a Deus misericórdia pela filha, isso vai acontecer. E aconteceu justamente isso, Anderson. Eu nunca imaginei a minha filha falar isso, porque ela assim, a minha filha foi assim uma mulher muito guerreira, ela lutou muito pela filha dela e na última hora ela pediu a Deus. E ela, gente, é impressionante isso, tá? Porque eu estava com a minha neta quando ela partiu. Quando a minha filha conversou com a minha neta, tá? E falou para ela, minha filha, não se preocupe com o sofrimento da mamãe, vai. Os batimentos da minha neta foi caindo, gente. Ela só voltou porque aí entra a parte física, material, que é a medicina, né? Que é choque, é adrenalina no coração, aquela situação toda. E eu, por fim, falava, doutora, pelo amor de Deus, deixa a minha neta partir. Só que médico normalmente é materialista, né? Entendeu? Então, o Anderson,
Graças a Deus, já nasci na doutrina espírita, graças a Deus, entendeu? Lógico que eu senti, é evidente que a gente sente, a gente chora, né? Mas o conforto que a gente sente, sabe? Tanto o Anderson, que eu converso sobre tanto do Paulo Henrique quanto da Manuela, eu e minha filha, a gente conversa numa boa, nunca houve desespero, nunca houve, foi por causa disso, foi por causa daquilo. Se aconteceu, gente, é porque tinha que acontecer assim. Por algum motivo, pela Manu, pela gente, com certeza, tanto eu, a minha filha, quanto o meu genro, nós devíamos ter algum comprometimento. Tá? E o que eu acho bonito nessa história toda é que, com certeza, nós fomos preparados para aceitar a Manuela na nossa vida. Entendeu? Porque foi tudo assim muito intenso, gente. Foi 3 anos e 5 meses de muita luta. Mas foi os 3 anos e 5 meses mais felizes da minha vida, entendeu? Com toda a luta que a gente tinha com a Manuela. E eu agradeço muito a doutrina, Anderson, muito, 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 né? Porque ela que me deu força, né? A gente sente, mas depois você fala assim, nossa, Deus é muito bom, Deus é misericordioso, porque Ele me abraçou na hora que eu precisei. É legal, muito, muito, muito comovente mesmo. É um testemunho que... o Lucas... Vou comentar aqui o que o pessoal está escrevendo aqui no Face, tá? A Rosângela falou assim, agora a coisa ficou feia, mas eu não sei do que ela está falando. Tá? A gente que vê e ouve sem problemas. Aí o Lucas deu boa noite, tudo bem, Lucas? O Lucas também, eu vou ler o que ele diz aqui, ele falando. Nasci em berço espírita e minha companheira se foi. Dói muito a saudade. E é verdade, eu conheço o Lucas, a esposa dele desencarnou por Covid. Então, são provas, né, que a gente passa nesses momentos, mas como a Cristina falou muito bem, né, gente? Inclusive, Anderson, a situação ninguém da morre, Cristina, né? Ninguém morre. A situação da Cristina é peculiar, né, a minha pessoa. Porque antes de eu conhecer a doutrina, eu tinha, né, supostamente, eu achava perdido, né, um irmão de 2 anos, um irmão de 7 anos e um irmão de 24 anos. E a revolta foi muito grande, porque eu não conhecia a doutrina espírita. Eu achava que era uma injustiça de Deus fazer aquilo comigo e com a minha família. E depois que eu conheci a doutrina, eu passei a ter muito mais compreensão quando uma pessoa parte do que anteriormente. Então, isso é muito evidente. As pessoas que não têm conhecimento da doutrina espírita, elas ficam realmente perdidas e revoltadas, né? Uma incompreensão de Deus que é injustificável quando você conhece a doutrina espírita, que ela lhe dá meios de você fazer apaziguar, né, essas coisas todas no teu coração. Isso aí foi muito evidente para mim. Isso aí, gente. Então, Lucas, Cristina, Tarcísio e todos nós que perdemos, a gente está sempre lidando com a vida é breve, né? A gente está sempre lidando com a partida dos nossos entes queridos. O que a gente tem que ter em mente é que ninguém morre. Essa experiência é uma experiência rápida, né? A gente não tem essa noção. Quão rápido é Somos instantes, exatamente. Mas vamos, então, para o item 138. Vamos lá para o item 138. Que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? É uma questão de palavras, com que nada temos. Começai por vos entenderdes mutuamente. Tá aqui, gente. Não sei se vocês têm consciência, mas a palavra alma, por exemplo, na psicanálise, entre a psiquiatria,
Freud, Jung, eles usavam alma, mas não no sentido que a gente usa de algo que sobrevive, mas algo ligado ao psiquismo, ao âmago, ao interior da pessoa, entende? E isso a gente não está muito acostumado. A gente que é espírita, a gente não está tão acostumado a essa interpretação da palavra alma, né? E aí, o que o Espírito fala? Que a gente precisa ter maior noção do que a gente quer dizer com as palavras. Então, aí entra uma questão que é muito importante, que é a acepção das palavras. As palavras podem ter o mesmo nome, mas dentro da escola filosófica que ela está sendo falada, ela pode ter um sentido diferente. Então, alma, na psicanálise, não tem o mesmo sentido que alma na doutrina espírita. E, às vezes, a gente pega um livro de um psicólogo, de um poeta, e ele fala em alma, ele não está falando do que a gente está falando. Estão entendendo? Por isso que ele diz, vocês é que têm que se entender. O ideal é que a gente tivesse uma palavra para cada coisa, mas é impossível. Por isso que nas definições, a gente está aqui no campo das definições, a gente tem que tomar cuidado. Então, você é psicólogo, você leu pra caramba na área da psicologia, e leu lá alma, psique, alma, psique. Não é a mesma coisa. Não dá para você transpor. Então, quando você chega na doutrina espírita, você tem que entender como a doutrina espírita fala sobre aquilo. Senão, a gente confunde. Qualquer grande tema da vida, amor, livre-arbítrio, vontade, alma, tem vários sentidos. Vários autores falaram sobre isso. E não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Só que quando você está estudando a doutrina, você tem que entender qual é o sentido que a doutrina dá àquelas palavras, senão cria confusão. Eu não estou dizendo que as outras escolas estão erradas, eu estou dizendo que, como a gente muitas vezes usa a mesma palavra para definir coisas diferentes, a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, acontece muito, você vai para a faculdade e aí vai ler livros de vários autores e pensa que aquele autor está falando sobre o que a gente está estudando. E o sentido que o autor dá àquela palavra é outro. O ideal seria nomes diferentes. Nomes diferentes. O ideal seria isso. Você pegar um dicionário, rapidinho, se você pegar um dicionário, um grande dicionário, e botar uma palavra, você vai ver que ele dá vários sinônimos bem diferentes que aquela palavra, e tem muito mais. Pode falar, Tarcísio. Anderson, eu penso o seguinte, depois que a gente passa a ter o conhecimento espírita, a gente não deveria dizer mais o meu espírito, a minha alma, deveria dizer assim, o meu corpo. Porque a gente passa a compreender que nós não somos corpos, nós somos espíritos. Então, o espírito é que tem o corpo, e não o corpo é que tem o espírito. Então, quando a gente diz meu espírito, dá uma conotação de que é o corpo é que tem o espírito, mas é o contrário, é o espírito que tem o corpo. O corpo é só um instrumento. Isso aí. Não é? Então, é o meu corpo que não tem cabelo. O espírito tem uma cabeleira que vocês nem imaginam. É verdade. Agora, meu corpo físico não tem jeito. Assim, quando vier na próxima, vem igual o Tony Ramos. Não, mas o problema
O problema é o seguinte, eles não deixam, eu já conheço a turma lá de cima, eles não deixam. Eu fico toda assanhadinha, eles vêm... A Dip, fecha teu áudio. Eles vêm logo e tchau, corta, né? Então, voltando ao tema, estamos online, gente. Estamos online, então vamos voltar ao tema. Então, realmente, Tarcísio, você tem razão. Nós temos um corpo físico, nós somos um espírito e temos um corpo físico, temporariamente falando, né? E muitas provas que a gente passa na vida têm a ver com o corpo físico e as suas injunções. Não é expiação, faz parte da vida. O envelhecer, os desafios de... Hoje eu ouvi a Giovanna Antonelli falando assim, aos 20 anos a gente tem beleza natural, aos 40 a gente compra beleza. Mas isso, ela esqueceu de falar de nós, os cinquentões. É uma verdade verdadeira, porque você vê, a gente deixa É verdadeira, de cultivar, não, Tarcísio. É verdadeira, a gente deixa de cultivar o espírito. Você só compra se você tiver dinheiro. Exatamente. Não, mas eu não estou falando do sentido de cultuar o corpo, eu digo exatamente assim. A gente tenta preservar, tenta cuidar daquilo que é perecível, faz de tudo para ser jovem quando não tem jeito. Em vez de cultivar e aprimorar o espírito, a gente cultiva e tenta melhorar uma coisa que não tem como ser melhorada. Porque quando o tempo passa, não tem mais jeito. Tem como ser melhorado. A Elizabeth Taylor... Aí eu lembro que você acabou de falar. A Elizabeth Taylor tentou melhorar e ficou bem pior, tá? Mas olha só, na minha visão. Pensa bem, Giovanna Antonelli e todas as atrizes do mundo todo vivem da aparência. O salário, o Hollywood é cruel nesse sentido. Se a atriz não estiver dentro de certos padrões, ela não consegue emprego. Tá? É cruel. Então, mas o que eu quero dizer, você tem razão quando a gente fala assim, a gente deveria cuidar da alma. Né? E é bonito quando você vê uma dessas celebridades que foram lindíssimas e hoje, com 80, 90 anos, com uma super cabeça, bem tranquilas. Uma delas que é a Brigitte Bardot, você vê ela conversando, bem tranquila. Né? Tem a ver com o que a gente falou no início. A pessoa viveu a vida e envelheceu em paz. Saber envelhecer, né, Anderson? Oi? Saber envelhecer. Exatamente. Porque quem não sabe envelhecer sofre. Sofre. O que a gente está falando são as provas. O envelhecimento, todo animal, todo ser biológico envelhece. Não tem nada a ver com dívida de passado. Então, não é uma expiação. O envelhecimento é uma coisa natural, é uma prova do ser humano. Não é uma coisa que você está preso. Isso está acontecendo comigo porque... Não. Faz parte do processo natural da vida. Saber envelhecer tem a ver com uma conquista evolutiva. Até porque a motivação não pode ser o externo. Quando você tem ideais, quando você quer fazer o bem, quando você gosta de uma coisa que você está fazendo com amor, você passa bem todas as dificuldades da vida. Agora, se você fica só preso ao externo, cada queda de cabelo, tu vai para o buraco emocional. Cada coisa que não é o que você quer, né? Então, gente, questão das palavras.
alma tem sentidos diferentes. Na doutrina espírita, a alma é o espírito quando ele está encarnado. Por isso que ele diz: começai por vos entenderdes mutuamente, porque nós temos muitos sentidos para uma coisa só. Quando você está no mundo espiritual superior, você não fala, você usa a mente, que é o idioma perfeito. Quando você está mente a mente, não tem como ter erro de interpretação do que a pessoa quer dizer, porque é mente a mente. Essa comunicação via telepatia é comum no mundo espiritual saudável, porque ela é muito mais precisa. Quando a gente fala, nem sempre o que a gente diz é compreendido. Por quê? Porque a pessoa muitas vezes olha o teu rosto e ela dá um outro sentido. A pessoa vai buscar na memória dela outra coisa. A pessoa pode ter Às vezes você está falando uma coisa completamente sem nenhuma intenção. E a pessoa está dizendo assim: ah lá, está jogando indireta para mim. Como a pessoa não tem como ver o íntimo de quem está falando, ela pode interpretar aquilo que está sendo dito de forma as mais variadas. E quanto mais a pessoa tiver problemas dentro de si, menos ela vai ver a realidade e ela vai ver mais a sua interpretação doentia. Tem uma mão aí, mundo... não é a minha, não, tá, Anderson? Tem uma mão Oi? levantada aí. Pode falar, Jefferson. Fica à vontade. Não, é ressaltar esse ponto aí, realmente. Às vezes, a pessoa não fala com uma intenção de machucar, mas às vezes a outra pessoa está às vezes, cheia de problema e acaba reconhecendo aquela fala como uma fala agressiva, mas às vezes nem é uma fala agressiva. Isso acontece muito no mundo da comédia, né? Quando os comediantes fazem, às vezes, certos tipos de piada e outras pessoas se ofendem, às vezes por não estarem num dia bom. É um exemplo que eu quis dar. O comediante, ele pena, né? Ele pena porque tem que estar pisando em ovos. Não sei nem como é que é ser comediante hoje em dia. A pessoa tem que tomar muito cuidado, porque qualquer coisa ela ganha um processo. Agora, a matéria-prima tem aos montes para fazer piada. O problema da piada é o seguinte: eu faço a piada, como o outro ouve. Exatamente. Para mim, pode não ser uma piada. E aí, nós que não somos comediantes, né, e no caso, né, não vivemos disso profissionalmente. O que importa é como o outro vê. Eu não posso ferir, eu tenho que tomar cuidado. Eu quando fazia palestra, eu fazia uma brincadeirinha. Volta e meia fazia seminário, eu fazia aquela brincadeirinha. Eu não vou falar. Aí uma vez o Luiz Antônio chegou para mim e falou: Anderson, essa brincadeirinha aí é um pouco machista. Aí eu falei: machista? Aí o Márcio falou: é machista. Aí a Marise falou: é machista. E eu não conseguia ver que era machista. Aí porque eu não era a intenção, né? Não era porque a intenção. Não era a intenção. A pessoa não está nem, às vezes, nem está brincando, mas não está nem... Então, tem várias dessas palestras que estão gravadas. Mas eu não conseguia ver. Até que Mas a gente tem que estar atento, né, gente? A gente está atento. Se o Luiz Antônio viu e o Márcio viu, gente, eu cortei. Nunca mais fiz essa brincadeira. Nunca mais.
Porque nessa brincadeira eu posso estar ferindo sem saber. Né? Então, às vezes, você tem que estar atento à dor do outro, porque só quem sente é que sabe, né? Eu não posso dizer assim, não, não é não, e continuar, e o outro sentir dor. Né? Esse que é o problema. Mas as palavras, e isso tem a ver com essa questão nossa. A gente, muitas vezes, discute, por exemplo, até em estudo, porque a gente está falando de coisas diferentes com o mesmo nome. E aí, se você é formado em alguma área, você é profissional de alguma área, você lê muito sobre temas de uma área, e você chega na outra, isso eu aprendi na faculdade. Você tem que esquecer o que você entende daquela palavra e escutar o que aquele autor, o que é para aquele autor. Alma é uma dessas palavras que você vai ver em textos de Platão, em textos de Nietzsche, em textos de Schopenhauer, em textos budistas. Budismo, então, a visão deles sobre a alma é totalmente diferente da nossa. Então, a gente entende que, muitas vezes, não dá para fazer conciliação. São coisas diferentes de que se está falando. Está se falando de coisas diferentes. O ideal é que tivesse um nome para cada coisa, mas não somos nós. Para os Não tem como budistas, fazer. Anderson, qual é o significado de alma? Não tem como falar agora, faltando 3 minutos para terminar. Tá, desculpa. Agora, o que eu posso te dizer, só para você entender ou não entender, para eles não existe. Entendeu? Não. Para eles não existe uma personalidade, não existe. Não existe alma, não existe espírito, não existe algo que te identifique como eu. E aí, tu fica assim, né? A gente que é espírita, como assim? Como assim? Como assim? Por isso que eu estou dizendo que com 3 minutos não dá para explicar. Porque Tá bom. aí o ideal é você, o ideal mesmo é até perguntar a um budista, porque para nós, eu que não sou, eu tenho dificuldade até para falar sobre, porque a minha compreensão era toda espírita, né? Mas pelo pouco que eu entendi, para eles não existe a alma, não existe uma individualidade. Agora, eu não posso falar muito porque eu vou cometer erros, porque não é a minha área. Não... Sim. Só posso ler. No YouTube agora, tem a Monja Coen falando sobre isso. Uma vez eu debati com ela, né? Há muitos anos atrás, no tempo do... Ai, meu Deus, Orkut. Eu debati com ela, não, conversei com ela no Orkut, ela me explicando. Aí, em algum momento, ela falou assim, você tem que abandonar para entender, ela falou assim para mim, para você entender a visão budista, você tem que abrir mão um pouquinho da sua visão espírita. Eu, em momento algum... Aí não dá, né? Não, mas eu, em momento algum, eu falei que era espírita, mas as perguntas, elas já sabiam que eram perguntas de um espírita, entendeu? Ela falou, para você entender, você tem que resetar a tua visão espírita, esquece ela um pouquinho, nós entendemos assim. Então, por isso que eu digo para vocês. Não, é a visão deles, está tudo certo, está tudo em casa. Sim, eu digo para nós espíritas. Né? Para nós é complicado. Que temos a fé raciocinada, que temos tudo explicado, né? Resetar e entender, né? Apesar de que não, dá. Quando você estuda a religião comparada, dá. Você entende. Entender intelectualmente, você entende. Não, tá. Agora, entender, eu entendi o que você quis dizer. Entender, a gente entende agora, né? Aceitar aquilo para a minha vida sim. como algo
Porque também eles não têm essa preocupação, não. A questão deles é mais prática. Eles não têm, pelo que eu entendi, eles estão mais preocupados com a vivência do que com a... Eles querem mais que você vivencie aquilo que eu falei do estado de meditativo, de sentir as coisas, Sim. né? De sentir o aqui e agora, caminhar, meditar andando, comer e ver o que está comendo, sentir as dores do corpo, observar o seu próprio corpo, a sua respiração, do que em mudar a nossa cabeça da nossa visão de mundo. Mas, Até enfim, porque, gente... Anderson, a alma foi uma palavra definida por Kardec, né? A alma Sim. enquanto está encarnado e o espírito enquanto está desencarnado, né? Sim. E para os católicos é alma de qualquer jeito, é alma encarnada, é alma desencarnada, né? Esse termo espírito só é usado por nós mesmos. É a visão espírita das coisas, né? Gente, nosso tempo acabou. Sair da água, vou comprar água salgada. A Rosângela Duarte, a Rosângela está lembrando do quando eu chamei ela de canastrona. Ô, Rosângela, perdoa. Perdoa. Olha que eu sou um grande cantor, né? Eu sou um grande cantor, mas sou um grande ator, né? Então, o teatro está me perdendo. Mas perdoa, isso é águas passadas. Você não é canastrona mais, não. Você é a grande atriz. SQN, Anderson, mas tudo bem. Sair da água doce e entrar um pouquinho na água salgada, hein? É verdade. Gente, ficamos por aqui. O orador já está chegando. Assim a gente espera. Vamos fazer nossa prece final. Ok? Alguém gostaria de fazer nossa prece final? Já que faz. Então, vamos agradecer a Jesus, a Francisco de Assis, o nosso benfeitor de nossa casa espírita, por mais essa noite de estudo do Livro dos Espíritos. Envolve a todos nós, dos dois lados da vida, aqueles que não puderam estar conosco hoje, que na semana seguinte possa estar estudando essa obra da doutrina dos Espíritos. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Sim, sim.